bem, boa noite. Estamos chegando até você que nos acompanha através do canal Face a Face e também da programação da nossa Rádio Coração. Eu, Osair, hoje estou muito feliz porque eu estou num lugar onde eu sempre tive vontade de conhecer, mas Deus é que está sempre no comando. Hoje eu estou falando de Itaici, aqui no Mosteiro, Itaici, que fica em São Paulo. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conversar com o diretor do mosteiro, que é o Padre Geraldo. Padre Geraldo, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Face a Face, a Rádio Coração. Que bom ter te conhecido. Uma boa noite a você e boa noite a todos vocês do Face a Face e também da Rádio Coração. Exatamente. É uma satisfação sempre podermos conversar, trocar ideias, como que alargar o coração e a mente também sobre aquilo que se vive, aquilo que se faz em favor do reino, em favor da vida. Então, Padre Geraldo, falando assim, eu sempre tive vontade também em conhecer um padre jesuíta, né? Por quê? Na nossa história de comunicação católica, ao longo dos anos, nós levamos durante o dia a vida dos santos. E lá a gente encontra também santos jesuítas, sacerdotes e também o nosso Papa é dessa congregação, né? Padre Geraldo, quantos anos o senhor é sacerdote e por que escolheu, assim se eu posso dizer, de congregação, os jesuítas? Quando eu era menino, era um guri lá de meus 9 anos mais ou menos, aí é que despertou a partir de uma pergunta de um irmão, se não me engano era Camiliano, lá no interior de Palmeira das Missões, na verdade hoje é município de Chapada, no Rio Grande do Sul. Ali, a partir da pergunta se alguém dos alunos estava com o desejo de ser ou irmão, ou irmã, ou padre, foi a primeira vez que eu levantei a mão. Depois eu fui conhecer a companhia só um pouco mais adiante. O desejo era ser padre, não necessariamente jesuíta, porque a gente não tinha como criança a distinção. Mas daí, como coroinha, lá em 62, em Guaraciaba então, porque a família migrou de Palmeira das Missões para Guaraciaba, no extremo oeste catarinense. Hoje é a diocese de Chapecó. Ali, o padre Bernardo era o então pároco, e ele perguntava também, alguém deseja? A manifestação foi renovada, e aí o padre Jacó Nelson foi o primeiro jesuíta que eu conheci. Entrei no seminário, e eu vou completar agora, neste ano, 9 de julho, festa de Santa Paulina, eu completo 40 anos de ordenação sacerdotal, como padre. No ano passado, em 24 de fevereiro, daí eu celebrei jubileu de ouro como jesuíta. Que a gente celebra o jubileu, ou a conta data, a partir do dia em que a gente entrou no noviciado. O noviciado, quando eu entrei lá em 1972, ele funcionava em Porto Alegre. Depois, quando era 1980, a gente o levou para Cascavel, no oeste do Paraná. E hoje em dia, o noviciado único que então eram 3 províncias, hoje uma só, o noviciado funciona em Feira de Santana, lá na Bahia, a uns 100 quilômetros de Salvador. Tá certo, então que história maravilhosa, obrigado por partilhar conosco. Agora, o que tem a ver Santo Inácio de Loyola com a sua congregação? Ele tem tudo a ver, porque ele é o fundador da Companhia de Jesus. Santo Inácio, ele nasceu lá em 1491, quando Cristóvão Colombo estava preparando os navios para vir descobrir as Américas, em 1492.
Ele nasceu, a família era bastante numerosa, 12, 13 irmãos, ou filhos da família. Ele perdeu a mãe bastante cedo, então foi cuidado por uma outra senhora. E até os 30 anos, mais ou menos, ele teve a vida de cidadão de nobreza baixa, mas era um certo nível de nobreza. E teve a sorte lá de participar, de ser amigo de um senhor que era mais ou menos o tesoureiro de um dos príncipes. Com isso ele teve uma formação de bom nível, tá? Até que, defendendo o castelo de Pamplona, no norte da Espanha, contra a francesa, ele leva um estilhaço assim, de umas bombas daquela, um canhão que machuca uma perna. Daí o grupo se rende, ele entra um tempo em convalescença, ele quase morre, mas recorre a São Pedro, e aí quis Deus Nosso Senhor que ele voltasse a ficar bom. Daí, depois de uns meses de discernimento, porque ele sonhava conquistar uma certa dama, mas lendo Vida de Santos e a vida de Jesus, ele foi se encantando também pelo modo como São Domingos e São Francisco de Assis tinham seguido Jesus. Esse fascínio, aos pouquinhos, vai contrabalançando com aquele outro ideal. E na medida em que ele experimenta uma profunda paz durante e depois daquele exercício de meditação, ele aos poucos decide deixar de lado a dama, que ele queria conquistar, e passa a seguir Jesus. Daí nós estamos em 1521, 1522. Dali, ele tem todo um processo que ele vai para a Terra Santa, ele volta, tem dificuldades, daí ele começa a estudar na Espanha, mas também é incompreendido, então ele vai para Paris, e em Paris ele estuda, e ali ele consegue, já houvera outros grupos, 2 ou 4, mas companheiros que mudaram depois. E aí sim, em Paris, ele conquistou e formou um bom grupo. São Francisco Xavier, São Pedro, Fabro, Laínez, Bobadilha, Salmerão, só aqueles primeiros companheiros. E aí, dali eles vão com o desejo de viver na Terra Santa, mas, de fato, isso também não dá. Então ele se põe à disposição do Papa. E o Papa gosta do grupo, e daí, logo em seguidinha, ele então permanece em Roma. Em 1540, a Companhia de Jesus é aprovada, 27 de setembro de 1540, pelo Papa de então. Inácio continua ali, porque tem que escrever as constituições, foi eleito primeiro geral. Xavier já foi lá para o Oriente, lá vai morrer bem cedo. E em 1549, para nós brasileiros, pode ser interessante, os primeiros jesuítas aportam ali em Salvador. Então começa a nossa história no Brasil com os jesuítas. Também em 1549, tá? Ali os primeiros. Isso. Onde hoje é do lado, tem uma praia bem bonita, muito boa de se frequentar, na Barra, Santo Antônio da Barra. Ali ao pé da Rua Rochedo, tem uma marca dizendo: aqui os primeiros jesuítas pisaram o solo brasileiro. Olha só, então eu estou hoje aqui com o Padre Geraldo, que é jesuíta da Companhia de Jesus. A gente que estuda na escola, né, a história do Brasil, lá já vê essa questão importante. Hoje a gente tem a oportunidade de ser católicos praticantes e ver isso de mais de perto e poder sentir tudo isso, né? Perfeito. Agora, o Padre Geraldo, nós estamos num lugar, o mosteiro aqui em Itaici, um lugar de muita paz, um lugar surpreendente. Esse mosteiro aqui, há quantos anos ele foi fundado e o que sempre ofereceu àqueles que vêm aqui? Então o mosteiro de Itaici, ele foi por muitos anos conhecido e ainda tem em alguns documentos o nome de Vila Cóstica. Daí eu já vou explicar por quê. No século XIX, isso era a fazenda dos Tibiriçá. Tibiriçá é uma família bastante relevante ou importante no século XIX, que participa também desses movimentos de
proclamação da República. Aqui pertinho é Itu. Itu era uma cidade de referência. De lá estavam as lideranças, mas esse senhor também participava disso. Até que no final do século XIX, a última década, a Companhia de Jesus, um jesuíta, comprou a área para ser um espaço em que o então Colégio São Luís, que começara em Itu, hoje ele funciona em São Paulo, na cidade de São Paulo. Era uma área para que os alunos pudessem ter espaço de férias, também houvesse tempo para rezar, e a produção agrícola, etc., que favorecesse o sustento da rapaziada. Isso foi até meados do século XX. Meados do século XX, então, começou-se a Companhia de Jesus enquanto província do Sudeste, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Eles, então, a decisão das autoridades de então foi, bom, isso aqui é uma área excelente para ser noviciado. Noviciado é a primeira etapa de formação de um jesuíta. Santo Stanislau Kostka é o padroeiro dos noviços. Então, se tu fores na manhã de manhã, lá no que é conhecido como Vila Manresa, ali era a sede da fazenda no século XIX, e no século XX, ali que começou o noviciado da Companhia de Jesus. Então, essa parte onde nós agora estamos sentados, isso foi inaugurado em 1955. Certo. E todo o prédio foi finalizado em 1962 para ser noviciado da Companhia de Jesus, Vila Kostka. Só que o mosteiro, hoje, ele tem 215 quartos, uma igreja, Nossa Senhora do Bom Conselho, mais as 8 capelas, como essa que nós usamos, que é uma menor. Eu conheci algumas, inclusive, algumas a igreja, maiores, né? Isso, a igreja grande, depois tem a Trindade, tem a Santo Inácio, lá em cima tem a São Francisco Xavier, lá em cima a Anchieta, a Santo Afonso Rodrigues e a do Espírito Santo. E aquela em que nós estamos celebrando, que é a Sagrada Família. Com essas dimensões, e com 20, 30 estudantes, era desproporcional. Então, no final dos anos 70, o noviciado desta província foi transferido para Campinas, aqui pertinho, a uns 30 quilômetros. Logo depois, o aeroporto está a meio caminho daqui até Campinas. E isso aqui foi transformado no que é até hoje, Centro de Espiritualidade, ou uma casa de exercícios espirituais. Ela se tornou mais conhecida no final dos anos 80, 90 e os primeiros 10 anos desse século, porque aqui os bispos realizavam a assembleia. Eu lembro. Você que é da comunicação, Exato, há de celebrar, né? Sim, muito. Bem conhecido na época esse fato, né? Isso, então por isso também foi construído o auditório que tem lá embaixo, que a gente não usou, mas ele tem capacidade para mais de 600 pessoas sentadas bem adequadamente. Então isso deu nome para aquilo que é Itaici, porque Itaici em si é um bairro, né? Do município de Indaiatuba, que é uma cidade que, quando era 1990, ela tinha em torno de 100 mil habitantes. Hoje ela está com 260. Em 30, 35 anos ela mais que duplicou, porque ela é pujante na região, entre Campinas e Sorocaba, com bastante indústria e outros elementos que fazem dela uma cidade, um IDH de muito bom nível. Então, o que é que se oferece? Uma casa de retiro de exercícios espirituais, fundamentalmente exercícios espirituais, que comumente é conhecido como retiro, dias de oração. A gente oferece de 2 dias, de sexta de noite até domingo. Mas é sempre em silêncio os retiros? Ou ele diversifica? Quando nós oferecemos, por exemplo, os ELs, exercícios espirituais para leigos, então você tem 30, 50, 60, só o final de semana. Às vezes, primeira, segunda, terceira e quarta etapa, para a pessoa que está começando. Ela vai conhecendo, ela vai aprender a fazer a contemplação, rezar de um jeito, rezar do outro, usar bem a Sagrada Escritura, etc, etc. Mas, quanto mais silencioso, melhor. De 8 dias, como esse que nós estamos fazendo, Sim. E de 30, como tem um grupo na casa realizando. Claro que esses nós oferecemos 8 vezes de 8 dias, em 22, 23, 24, já estão programando. É durante o ano, né? Sempre durante o ano. 13 de janeiro, 2 em julho, 1 em abril, 1 em outubro e 1 em dezembro. Agora tem vários objetivos acontecendo, né? Agora tem concomitantemente 5. 5 simultaneamente. 5 grupos, exatamente.
E depois tem aqueles ELs, que são 2 finais de semana, mas 4 etapas, para quem queira. Também tem retiro de carnaval, tem retiro de Semana Santa e uma porção de dioceses da região da Grande São Paulo. O clero, os padres vêm fazer retiro, mas eles vêm daí de segunda a quinta, ou de terça a sexta, ou de segunda a sexta. Ao longo do ano, agora, por exemplo, em fevereiro, do 6 ao 9, vem uma parte do clero da Arquidiocese de São Paulo. E assim, mais em maio, junho, depois em agosto, setembro e outubro. Tem várias dioceses que aproveitam para fazer o retiro. Eles não são tão silenciosos, mas sempre tem palestras, sempre tem oportunidade de rezar individualmente, momentos de oração grupal, de adoração, de devoção à Nossa Senhora, a celebração eucarística faz parte. Tem muitas equipes de Nossa Senhora, de várias dioceses que também vêm no final de semana. E outros grupos de igreja que vêm rezar nos finais de semana. Também a gente, quando não tem retiro silencioso, a gente abre espaço para grupos que queiram fazer. No ano passado teve a partir da Unicamp um evento internacional. Outras têm encontros ou têm trabalhos, reuniões de alguma congregação, de alguma entidade, de alguma instituição que usufrui do espaço. Para quê? Para fazer daí não necessariamente retiro, mas aproveitar o silêncio, a paz, a natureza, para se encontrar, para trabalhar aquilo que a instituição tem como escopo, como desafios, como necessidades. Então, é tão grande o lugar aqui, o Padre Geraldo, né, que eu não consegui, não dei conta de conhecer tudo, né, porque o retiro nos exigiu bastante, né, e eu consegui, eu falava agora há pouco na Santa Missa, vai finalizar amanhã, a gente vai chegar à contemplação, ao aprofundamento de 40 passagens bíblicas. Então, para isso você tem que debruçar, você tem que parar. E isso nos traz um benefício muito grande, né? Porque parar, rever a sua caminhada diante da Palavra de Deus, diante do Evangelho, é algo assim muito importante. E eu gostaria que o senhor falasse em que consiste estes exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Fundamentalmente, são exercícios espirituais. A palavra diz, nós podemos, para viver saudavelmente, fazer exercícios físicos. Você caminha, você faz exercício de respiração, de melhorar os olhos, aguçar os ouvidos, flexibilidade. Aí pode fazer academia, pode fazer yoga, pode fazer outros tipos. Assim como se fazem exercícios físicos, também se fazem exercícios espirituais. Então eu posso ler a Sagrada Escritura, eu posso também ter a reza do terço, eu posso participar da Eucaristia, mas aquilo que é de Santo Inácio, então tem uma certa dinâmica que visa um objetivo, e para isso tem conteúdos já divididos no que é conhecido como semanas. Uma primeira semana, uma segunda, uma terceira, uma quarta, com a introdução, que é o princípio fundamento, e a contemplação para alcançar o amor. Isso, explicar tudo é um pouquinho mais difícil, mas cada semana tem o seu objetivo, de acordo com a dinâmica, e aí os conteúdos. A graça que se pede, ela é como que o termômetro para a gente saber se a gente está ou não alcançando o que se pretenderia naquela etapa dos exercícios espirituais. Mas o conjunto é fundamentalmente com a luz do Espírito Santo e por graça de Deus Nosso Senhor, a partir da palavra de Deus, que é sempre viva e eficaz, como que mergulhar no projeto amoroso de Deus, na criação do universo, na história da humanidade e, naturalmente, na história do exercitante. Então, mergulhar nessa história, nesse projeto de amor, para ver como o projeto de vida de Deus é de comunhão. Este projeto, nós, seres humanos, em nossa liberdade, podemos machucar um pouquinho. Mas Deus, em seu amor, pela encarnação, redime, nos dá condições para que a gente possa, de novo,
colaborar com Jesus, com os irmãos, com as irmãs, com todo o ser humano, na natureza, no universo, na casa comum, que é a Terra também, que a gente possa contribuir por uma vida mais fraterna, mais solidária, de acordo com aquele sonho, aquele desejo e o projeto que Deus nos sonha, de comunhão. E aí nada melhor do que contemplar Jesus nas diferentes circunstâncias, encarnando-se criancinha, menino, adolescente, adulto, batizado e depois indo e vindo pela Galileia, pela Samaria, pela Judéia. E sempre que ele vai encontrando as pessoas, ele acolhe, ele escuta, ele ensina, ele cura e ele faz com que um leproso possa participar da comunidade, um pecador possa se experimentar perdoado, de coração erguido, de rosto aberto, seguir participando da vida. Isso naturalmente traz também, na vida de Jesus e na vida nossa de cristãos, alguma dificuldade, como no caso dele, a morte. Mas a sorte e a vida dele demonstra que na história da humanidade, a última palavra não é da morte. A morte é uma verdade. Eu morro, você morre. Sim. Cada um de nós também, os ouvintes também, infelizmente, mas nós vamos morrer todos. Agora, podemos morrer sem grande sentido, ou podemos viver bem e morrer bem, certos de que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. E na ressurreição de Jesus, todos nós batizados que cremos, também haveremos de ser transformados para, pela eternidade, contemplar a face de Deus. Que tal? Maravilha, maravilha, que bênção. Eu posso dizer assim que com esses exercícios espirituais, como o senhor explicou a diferença, né? Nos mostra também onde precisamos melhorar, as nossas falhas, né? Que eu acho que é o fundamento, a busca da santidade, né? Então nos ensina a melhorar aquilo que não está bem em nós. Né? Isso. É sempre o movimento é sempre no conjunto. Isso. Se a gente cresce na capacidade, contemplando a vida de Jesus, tá? Sim. Pela força do Espírito Santo, certos de que o Pai nos cria, nós somos criaturas. E como criaturas, limitados, pecadores. Mas reconhecer, primeiro, o dom, o presente da vida, com tantos outros dons que acompanham esse. E neles, em meio a eles, também a fragilidade, nós sempre vamos perceber que podemos melhorar. Tanto na gratidão, quanto no serviço, como na compaixão, como na misericórdia, como na alegria, como no louvor, como no estender a mão para alguém, tanto ouvintes, como face a face, como rádio do coração, em qualquer circunstância. Isso pode ser aqui em Indaiatuba, pode ser em Porto Alegre, pode ser em Maringá e, naturalmente, em Dourados também. Em Dourados. Um abraço para a nossa diocese Dourados aqui hoje, o Padre Geraldo conosco, né? Padre, então, eu estou assim com o coração muito grato de Deus ter proporcionado, através da minha família, eu estar aqui. Somos em 4 de Dourados, né? Eu, a Suzana, a irmã Aurora e o Padre Reginaldo. Somos em 4, né? Então, todos estão muito felizes, a gente só faz assim nos corredores, né? Mas muito feliz, muito agraciado. Quem tiver a oportunidade de vir aqui, é fácil achar hoje, é só digitar na internet, acha tudo, pode conhecer o mosteiro, a sua história, inclusive, né? Isso, a fotografia. A fotografia também tirei, também vou passar. Se encanta com os lugares. Exato. Que aqui tem, além de os prédios, as árvores, muitos animais, maritacas. Na hora da missa, hein? Fazem uma festa, né? Mas tem urubu, tem curicaca, tem quero-quero, tem coati, tem capivara. Não precisaria da capivara, mas tem também, né? Tem tantos outros animais, tico-tico, sabiá. Então, que incrível o lugar, né? Mas uma característica que me chamou muita atenção do senhor foi a sua alegria e o senhor ensinar o evangelho para a gente de uma forma onde que não sei nem explicar, onde o senhor faz uma demonstração através de palavras. Como o senhor poderia chamar essa maneira de o senhor apresentar o evangelho para nós? Porque não é um teatro, porque não é uma peça de teatro, mas que maneira é essa?
Eu não sei como definir. Eu Sim. sei que, na medida em que eu fui trabalhando ao longo dos anos, a espiritualidade, os exercícios espirituais, fazer homilias, fazer batizados, eu fui percebendo que o texto bíblico, se eu leio só a leitura, ele tem um fruto. Se pessoas não estão tão habituadas, às vezes, a um texto para compreensão e para mergulhar um pouco mais no texto, ajuda como que a alargar um pouquinho o horizonte. Então, não é teatro, mas algumas... Uma narração, isso é uma alguma narração coisa. com bastante vivacidade. Exatamente. Isso é que facilita. Né? Colocando fatos, personagens, através da fala, né? Exatamente. Muito interessante. Gente, quem tiver a oportunidade de fazer um encontro aqui, vai perceber essa característica tão linda que o senhor tem de... Porque daí a gente grava com mais facilidade, né? Sim. Aqui na cabeça, Verdade. né? Então, quero agradecer também, através do senhor, a Lia, que me acompanhou, né? E a todos que nos receberam aqui, e dizer que vale a pena vir fazer esse mergulho na graça de Deus através dos exercícios espirituais aqui no mosteiro, né? Perfeito. Eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem, muita gratidão ao senhor, muita gratidão, e que o senhor abençoe todos que nos acompanham, que nos ouvem. Por que não? Uma grande satisfação. É certo que ali em Dourados, onde quer que a gente esteja, né? Tanto os ouvintes da Rádio Coração como o Face a Face, já tem prática, provavelmente, de rezar, de contemplar alguma coisa, de, a partir da palavra de Deus, elevar a Deus um louvor, uma súplica, um pedido, uma gratidão. São tantas as formas pelas quais, provavelmente, cada um de nós ou cada um de vocês já reza. Crescer um pouco nessa capacidade de sensibilidade para a graça, para o amor, para a ternura de Deus, para isso ajudam bastante os exercícios espirituais. E o Mosteiro de Itaici é um ambiente excelente para isso. A Companhia de Jesus, claro, tem outros lugares. Tem em São Leopoldo, lá no Rio Grande, o Secret, tem em Mar Grande, ali na Bahia, tem no Rio de Janeiro, lá no alto, tem a Carpa, uma casa, tem no Morro das Pedras, um lugar belíssimo, no sul da ilha, a Vila Fátima, tem em Baturité, no Ceará, e tem em Manaus. Então são espaços e outras congregações também têm. Quando alguém puder, pois tiver condições, sempre será provavelmente mais favorável do que menos. Assim como quem por aqui esteve nesses dias. Do mosteiro, a gente só pode desejar sempre boas-vindas, muita alegria. E assim como é uma satisfação chegar até o lar ou até o carro de quem, de acordo com as condições, de quem está nos ouvindo, vendo, pois sempre, o que é o desejo de um padre? Um sacerdote sempre há de desejar que Deus Nosso Senhor, por Nossa Senhora, e no caso de São José e Santo Inácio, pois que Ele derrame abundantes bênçãos, luzes, graças, segundo a necessidade de cada um e segundo a magnanimidade de Deus. Por isso, amigo ouvinte e quem está assistindo, que Deus vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Giraldo, gratidão. Deus abençoe a missão do senhor, sendo responsável por este lugar tão abençoado e todos aqui que fazem esta obra de Deus acontecer. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Uma boa noite também. Foi uma grande satisfação. Abençoado 23.